Beleza, já está gravando. Então, pessoal, a primeira coisa eu vou agradecer o pessoal que participou efetivamente ontem, né? Vocês estão ouvindo beleza? O áudio está bacana? Tá. Foi uma boa participação ontem, muitas pessoas me mandaram as respostas, fiquei muito satisfeito, né? E aí depois a gente vai conversar um pouco sobre as respostas que vocês enviaram, mas a princípio foi muito bom a participação de todos. Hoje a nossa proposta é falar um pouco da plataforma e em seguida a gente vai falar sobre fundamentos da administração. Eu já disponibilizei alguns materiais na plataforma, vou mostrar para vocês onde eles estão lá. Então a nossa aula de hoje ela é pautada no fundamento da administração. E a gente vai falar um pouco sobre a base da administração, alguns conceitos básicos, algumas coisas que a gente vai falar hoje a gente já começou a falar ontem, mas acho que vai ser bacana. Então, antes da gente ir direto para o conteúdo, né, eu vou abrir uma plataforma aqui no perfil de uma aluna, né, que me cedeu o usuário dela para mostrar para vocês, que é a Jordana, para vocês entenderem como é que vai funcionar a dinâmica quando eu falar vamos para a plataforma fazer atividade, tá bom? Eu vou fazer a apresentação da tela aqui para a gente começar. Só um minutinho. Vocês já conseguem visualizar a minha tela aí? Sim. Sim? Sim, tá visualizando já. Estão vendo a tela do Itego aí? Tá vendo a tela do Tele. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falando aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompem, tá? Ok. Então, quando vocês forem acessar a plataforma para realizar as atividades, esse aqui em cima é o endereço que vocês têm que utilizar, tá? É ad.gov.br/Moodle 01. O Moodle é o nome da plataforma, tá? É uma plataforma que se utiliza para fazer gestão de aprendizagem. Então, essa é a tela que vocês vão ter que entrar e aqui em cima ele vai pedir o usuário e a senha de vocês. O usuário, por regra, é o CPF de vocês, sem nenhum ponto e sem traço, tá? Então, no caso da aluna que eu já tenho o CPF dela que ela me passou, a senha, muita gente estava com dificuldade de acessar. A senha padrão é aluno@123, sendo que o A do aluno é maiúsculo, né? Então, A maiúsculo, luno@123. Aí vai no verde e vai abrir essa tela para vocês. Vai estar o nome de vocês aqui em cima. Vocês conseguem modificar, por exemplo, fotos, se depois vocês quiserem modificar. No caso dela aqui, já apareceu esse quadrinho aqui, que é o último curso que ela acessou. Mas na maioria de vocês que for o primeiro acesso, quando for o primeiro acesso, não vai aparecer diretamente esse quadrinho igual está aparecendo dela. Vocês vão ter que clicar aqui embaixo no nome do curso, tá? Depois que você acessa uma vez, ele já fica aqui nessa aba de destaque. Enquanto você não acessou, ele vai estar aqui embaixo. Basta clicar no curso, ele vai abrir a tela e aqui está o curso de vocês, né? Aquilo que a gente conversou ontem, da divisão de módulos, está tudo aqui dentro. Esse primeiro balãozinho aqui são de avisos, né? Caso eu venha disponibilizar algum aviso, ou até mesmo a coordenação disponibilizar algum aviso para vocês. Então é bom, com uma certa frequência, né? Vocês entrarem aqui e ver se não tem nenhum aviso ou meu, ou algum aviso da coordenação para vocês, tá? Eu já coloquei aqui o plano de curso, que foi o documento que eu apresentei para vocês ontem, mas esse aqui é o documento em si, né? Tudo aquilo que eu falei ontem, todas as informações sobre o curso, elas estão aqui. Aqui tem muito mais informação, né? Tem tempo de duração, quantidade máxima de alunos, as regras para poder participar. A estrutura curricular também está aqui, né? Tudo aquilo que eu apresentei ontem está aqui. A minha apresentação foi mais sucinta, né? Eu tirei algumas coisas, mas está tudo aqui. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, está tudo exposto nesse plano de curso, tá? E aí, o que que vocês vão precisar acessar dentro dessa plataforma efetivamente? Que são os módulos, né? Esse primeiro módulo aqui é o que a gente está agora, que é o de introdução à administração. Esse aqui de relacionamento interpessoal, comunicação e processos de RH, né, de recursos humanos.
Cada um desses aqui tem um conjunto de atividade dentro deles. Por exemplo, se você acessar esse que a gente ainda não está fazendo, que é o 2, você vai ver que tem um monte de informações lá, mas nenhuma delas está ativa. Então, eu vou orientar vocês a não acessar, por enquanto, os módulos que a gente não está ativando, tá? Para não dar confusão. O único módulo que a gente está usando por enquanto é esse aqui, que é o primeiro, que é a Introdução à Administração. Aqui dentro, eu tirei tudo aquilo que a gente ainda não está usando para ficar mais fácil, porque para não aparecer tudo. Então, só tem aqui aquilo que a gente está utilizando por enquanto, material de apoio e atividade diária. Dentro do material de apoio, o que eu vou colocar nesse item biblioteca? Todo o material que for utilizado nas aulas. Por exemplo, eu já criei aqui os slides, que foi os de ontem e o da aula de hoje, também já está disponível, e a apostila texto. A apostila texto são materiais que eu vou utilizar para elaborar as minhas aulas. Então, por exemplo, a aula de hoje, de Fundamentos da Administração, eu utilizei um material do Instituto Federal do Paraná. Então, eu peguei o material e disponibilizei aqui para vocês. Então, quando vocês clicarem aqui, ele vai baixar o arquivo aqui embaixo. Não sei se para vocês apareceu o download. Eu vou abrir ele aqui. Apareceu. E aí está aqui o material, tá? Esse material do Instituto Federal do Paraná, a referência dele está comigo, mas é o material que eu utilizei para elaborar a aula de hoje. Então, por exemplo, eu dei a aula, vou passar a atividade, vocês podem ler esse material para ajudar vocês. Tudo que eu coloquei na minha apresentação foi tirado desse material. Então, sempre que eu montar uma aula, seja ela ao vivo ou não, vocês vão ter acesso ao material que eu utilizei para elaborar. Porque geralmente na aula a gente coloca os tópicos nos slides, né? E aí a gente discute mais os assuntos. Então aqui está o material da aula de hoje, o texto da aula de hoje. Tudo que a gente vai trabalhar. Esse último tópico, que é o ponto 6, trabalho em equipe, ele está cortado porque eu não coloquei ele na aula de hoje. Ele é de um outro assunto, tá? Então vocês têm as apostilas e vocês têm também os slides. Você pode clicar aqui, aula 1, você vai ter o slide que eu utilizei ontem. E se você vir cá, aula 2, você vai ter o slide que eu usei na aula 2. Então, a lógica é que todo o material que eu for utilizar vai estar aqui para vocês, certo? Então, eu não vou mais enviar material para vocês no grupo mais, tá? No grupo a gente vai tirar alguma dúvida ou outra, mas os materiais eu vou sempre colocar aqui. E vocês precisam acessar a plataforma para gerar a frequência de vocês, tá? Quando você estiver em qualquer tela e você quiser voltar, você pode clicar aqui, ó, tá vendo? Introdução à Administração, você vai voltar lá para o curso, lá no início. Aí você já volta aqui, tá aqui. Então, esse material de apoio é isso. Todo material de texto que eu utilizar vai estar lá. A atividade diária, ou a aula em si, né? Ela vai estar dentro desse fórum de discussão. Tá? Ah, Thales, por que é fórum de discussão? Não está aqui aula 1, aula 2, aula 3? É porque, na verdade, é uma aula, né? Então, é uma discussão que é feita em relação a assunto e dentro desses assuntos vocês vão respondendo as atividades. Quando vocês clicarem nesse fórum de discussão, ele vai abrir uma tela nova e aí aqui já tem a estrutura de aulas que vai sendo criada. Então, por exemplo, teve a aula de ontem. Lembra que eu falei para vocês, vocês iam mandar no privado e depois a gente ia ter que transferir para a plataforma para registrar a frequência de vocês. E tem a aula de hoje, que por enquanto está bloqueada aqui, que vocês não conseguem responder, porque eu ainda não dei a instrução aqui na plataforma. Por exemplo, da aula de ontem, aula 1, apresentação do curso. Você clica aqui, ele vai abrir para você aquilo que eu coloquei na plataforma. Então, está aqui, ó. A aula do dia 1, o primeiro momento da aula foi o vídeo, né? Então, se você clicar aqui, ele vai começar a reproduzir o vídeo da aula que foi gravada, tá? Ele vai direto para o YouTube, você pode aumentar a tela, enfim, fica à vontade. Aí depois eu coloquei que depois da aula a gente foi para a exposição de 2 outros vídeos, tá? Aqui os 2 vídeos. E depois tem o comando, né? Que é a atividade que foi pedida para vocês. Ó. Após a exposição dos conteúdos, você é capaz de diferenciar. Professor, eu quero responder, né? É isso que vocês vão fazer isso hoje também, depois que a gente encerrar. É pegar aquela resposta que vocês me mandaram e colocar aqui. Eu quero responder, professor. Como é que eu faço? Simples, você vai vir aqui, ó, responder e vai digitar a sua resposta aqui para mim, tá? Pode digitar tudo que vocês colocaram lá, ou se você quiser pegar aquilo que você colocou, resumir, como eu vou falar mais algumas coisas hoje, se vocês quiserem mudar alguma coisa,
E o detalhe, aqui eu estou perguntando só aquela primeira pergunta mesmo. Não estou perguntando sobre a competência e habilidade de vocês, tá? Aquilo era só para me conhecer um pouco de vocês. Aqui vocês vão apenas responder aquela pergunta principal. Você é capaz de diferenciar habilidade e competência? Sim, apresentar os dois conceitos e colocar a diferença deles. Quando você responde, você clica em enviar mensagem ao fórum. Eu vou enviar aqui a da colega. E aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos supor que agora entrou um outro aluno. Ela vai visualizar a minha mensagem de orientação. Ela vai visualizar a mensagem da Jordana. E ela vai visualizar qualquer outra mensagem que as pessoas tenham colocado. Detalhe, quando você quer responder a atividade, você clica na minha mensagem em responder. Agora, não, eu quero comentar sobre o que a Jordana falou. Jordana falou um negócio e eu quero comentar. Você tem a opção de responder ao comentário da Jordana, tá vendo aqui? É tipo Facebook, galera. Ou Instagram. Você tem aqui um comentário maior, né, que é a publicação, que é a minha. Você clica em responder a minha publicação. Ou você pode responder também a publicação de um outro colega. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade para comentar tanto na minha publicação, que é o obrigatório, né? Vocês têm que vir cá e responder a minha publicação. Ou se você quiser, além de responder a minha publicação, que é obrigatório, responder a algum colega, entendeu? Fazer um comentário, eu quero comentar essa publicação da Jordana. Eu venho cá, legal. Um exemplo. Não é que vocês vão colocar legal lá não, tá? E aí ele vai criando aqui, ó, tá vendo? A estrutura. Tá vendo que a resposta da Jordana já está mais para a esquerda? Então, tudo isso é... A plataforma vocês vão responder dessa forma. Eu vou só excluir aqui, porque senão ela não consegue responder. E aí, já viu. Deixa eu excluir, foi o... Deixa eu excluir os comentários dela aqui, senão ela briga comigo, né? Continuar. Excluir esse aqui também. E continuar. Bom. Então é isso, certo? Então, responder a atividade de fórum é isso aqui. Vai acontecer outros tipos de atividade. Por exemplo, o envio de uma tarefa. Na verdade, aí o envio da tarefa ele não vai ser feito aqui, por exemplo. Mas isso depois, quando eu propor esse tipo de atividade, eu mostro para vocês. A aula de hoje, como é que vocês vão fazer amanhã, por exemplo, para saber como é que vai ser a aula 3? Ah, o Thales não falou nada no grupo, como é que vai ser a aula 3 dele? Vocês vão vir cá dentro do fórum de discussão e vão clicar na aula 3 que vai estar aqui amanhã. Por exemplo, aula 2. Você vai clicar na aula 2 e vai estar escrito aqui alguma orientação em relação à aula que vai acontecer. Como essa foi de última hora, a plataforma liberou ontem à noite, eu coloquei só o link. Eu não coloquei mais nada. Mas amanhã, para a aula 3, já vai estar lá escrito se vai ter uma aula ao vivo, se tiver aula ao vivo vai estar o link, ou vai estar a orientação daquilo que é para ser feito naquela aula. Então, a partir de hoje, a maior parte das orientações é aqui. Então, eu preciso que vocês entrem na plataforma todo dia, abra todo dia, vê se tem alguma atividade nova. Se tiver alguma coisa nova na plataforma, eu vou colocar no grupo. Falar, olha, só tem atividade nova na plataforma. Vão lá. Mas vocês podem criar o hábito de abrir sem que necessariamente eu tenha que avisar vocês lá no grupo, certo? Alguma pergunta em relação ao uso da plataforma? Note. Note. Depois, quem tiver Não. com problemas de acesso, eu não consigo acessar, professor, eu estou com dificuldade, ou meu usuário e minha senha está errado. Tudo isso vocês podem reportar para mim lá no privado, e aí eu vou ajudar vocês, tá? Aqui tem uma opção, pessoal, para quem quiser, claro, né? Isso é bom também. É vocês virem em preferências, no nome de vocês, aí vocês vêm em preferência, tem como vocês fazer a alteração da senha, tá? Mudar a senha de vocês. E como a senha é padrão, a gente orienta que vocês façam a alteração, certo? Porque senão, às vezes, um colega pega seu CPF e entra, ele não vai querer fazer as atividades para você, eu acredito. Mas, né, como a senha é intransferível, é bom vocês fazerem a mudança. Se quiser modificar o perfil, meu nome está errado, tem alguma coisa aqui errada. Do mesmo jeito, você vem aqui modificar perfil, e aí você consegue alterar nome, sobrenome, o e-mail, por exemplo.
Ou seja, você consegue colocar uma descrição sua, preencher o resto dos dados que você quiser preencher. E tem a opção de você colocar a sua foto, tá? Se quiserem colocar uma foto, podem colocar aqui também. Depois que preencher todas as informações, você vem atualizar o perfil. E aí seu perfil vai ser atualizado com fotos, tudo bonitinho, tá? Então, pessoal, essa é a nossa tela do curso, né? São as abas que a gente tem. E aí, quando a gente for avançando, a gente vai vir para esse módulo. Tem uns outros itens, né? Tem lousa interativa, isso a gente vai usar à medida que eu for evoluindo na disciplina. Isso aqui já é outro componente, tá? Beleza? Então, quando a gente finalizar a aula de hoje, né, lá pelas 9 horas, 9h15, a primeira coisa que eu vou querer que vocês façam é vir na atividade de ontem, né, na aula 1, e responder a aula 1 de vocês. Por exemplo, a Tatiane entrou aqui e respondeu aqui, tá vendo? Enquanto a gente estava aqui conversando, acho que ela entrou e respondeu, tá vendo? É isso aqui que ela fez. Ela veio cá responder e copiou toda a resposta dela e colocou aqui. Depois eu vou vir, enquanto professor, eu vou deixar o comentário aqui, igual eu fiz no WhatsApp. Vou lá dizer, comentar, tá? Então é assim, uma interação, tá? Então vocês precisam fazer isso que a Tatiane fez aqui depois, assim que eu encerrar a aula, antes de fazer a atividade de hoje, vocês vão responder essa e depois a gente vai fazer a atividade de hoje, tá bom? Eu vou agora mudar a tela. Tudo bem, então, em relação à plataforma, pessoal? Podemos avançar? Vou sair do... Sim, professor. Beleza, então. Deixa eu só entrar quantas pessoas nós estamos. Nós estamos em 10 alunos, muito bem. Agora a gente vai, então, para o nosso conteúdo de hoje. Fundamentos da administração. Conseguem visualizar aí? Sim. Sim. Beleza. Pessoal, a aula de hoje, assim, eu não sei, depois vocês vão me dando um feedback também, um retorno, se assim tá bom, se vocês acham que precisa de mais tempo ao vivo. Isso a gente precisa ir alinhando. No meu planejamento, a gente vai fazendo ao vivo de 50, 40 minutos e depois a gente vai em atividades, né? Então, hoje eu preparei uma aula que deve durar esse tempo, a gente vai falar do básico, né? Vai dar uma explicação geral, depois vocês vão fazer as atividades e fazer a leitura do material. Aquele material que está lá do Fundamentos de Administração, depois vocês vão ler para responder a atividade de hoje, que vai ser uma interação no fórum do mesmo jeito que está lá, tá? Então, depois da aula, quando a gente finalizar isso aqui, eu vou querer que vocês falem um pouco se tá bom assim, ou se vocês têm sugestões para que a gente possa ter maior rendimento, ou se vocês têm algum tipo de sugestão. Então, hoje a aula é o primeiro passo na construção do assistente administrativo. Quando a gente fala do assistente administrativo, a gente está quase que falando de um futuro administrador, ou de alguém que tem uma possibilidade ou uma ascensão muito grande de se tornar um administrador. Seja ele administrador por experiência ou por formação. Então, eu acredito que a maioria de vocês, quando escolhe um curso de assistente administrativo, é porque, de certa forma, tem uma vocação para a área administrativa, e se fosse para escolher um curso superior, talvez escolhesse administração. Certo? Então, a gente vai trabalhar o fundamento básico dessa ciência que é a administração. O primeiro ponto para a gente evoluir, para a gente começar a engatinhar na administração, é entender o que é uma organização. Porque hoje em dia, não hoje em dia, mas de forma geral, quando a gente fala de organização, as pessoas às vezes acham que é uma coisa de outro mundo. Né? Não, organização deve ser uma empresa maior, deve ser uma empresa chique, sei lá. Mas, na verdade, a organização não deixa de ser uma empresa. Só que, como vocês são de uma cidade do interior, assim como eu, e lá a gente sabe que eles falam firma, empresa, mas muito raro a utilização do termo organização, certo? Mas organização nada mais é do que a firma, do que a empresa. Dependendo do que você estiver lendo, ou do material que você estiver lendo, às vezes existem diferenças entre firma e organização. Firma, em algumas teorias da administração, são pequenas unidades produtivas dentro da própria organização. Então, depende muito do que você vai ler. Então, o termo que eu vou conceituar aqui para vocês é organização, que vocês podem assimilar com empresa, com a palavra empresa, tá? Mas tentem, a partir de hoje, utilizar o termo organização.
Ah, Thales, mas eu trabalho numa empresa familiar, é muito estranho falar organização. Mas é uma organização. Por quê? Porque a organização, ela é apenas um grupo humano composto por especialistas que trabalham em uma atividade comum. Então, a partir do momento que você reúne pessoas, né, que trabalham com um objetivo comum ou trabalham em uma atividade comum, você tem a partir daí uma organização. Ela pode ser uma organização governamental ou não, enfim, pode ser privada ou não, mas ela não deixa de ser uma organização, tá? Só estou aceitando uma pessoa que pediu para entrar aqui e vou voltar para a tela. Então, essa questão de ser uma organização, né, é qualquer grupo de pessoas. Essa definição é do Costa. É só para vocês também, isso aqui também é cultura, né? Quando vocês forem ler algum material e tiver dessa forma aqui, ó, Drucker, 1994, Apud e Costa. Esses dois são autores, tanto o Drucker como o Costa. Só que quem escreveu, na verdade, isso aqui foi o Costa, né? Foi o cara que escreveu. A gente coloca o Apud quando você não pôde ler uma obra, entendeu? Eu li, na verdade, esse primeiro autor e ele falava do segundo. Então, Apud significa não pude ler, tá? Então, como eu não li o Costa, mas eu li o Drucker e o Drucker falava dele. É como se eu tivesse uma citação de uma citação. Então, o que, que vai ser a palavra organização para a gente? Um grupo de pessoas que estão reunidos. Aqui fala de especialistas, porque subentende que se eu tenho uma empresa, eu vou contratar pessoas que são especialistas no meu ramo de atuação, ou que tenha alguma aptidão para aquele trabalho. Então, são especialistas que estão juntos para uma atividade comum. Isso é organização. E aí a gente precisa administrar essa organização. Esse é o nosso desafio, né? É entender o que é uma organização, para depois que entender o que ela é, a gente conseguir administrar ela da melhor forma possível, tá? E aí a gente vai então para a palavra administrar. Eu sei o que é organização agora, que é um conjunto de pessoas que estão unidas em um único fim, numa atividade comum. E aí a gente vai falar de administrar. O que é administrar? Todo mundo aqui, eu acho que já sabe o que é administrar, né? Ou seja, quando eu falo assim, eu preciso administrar melhor o meu dinheiro, que é um assunto sério, né? Dinheiro. Eu preciso administrar melhor o meu tempo. Eu preciso administrar melhor a minha casa. Por exemplo, ontem algumas respostas que eu recebi, eu vi muitas mulheres dizendo que era uma grande habilidade, né, a administração da casa, do lar, filhos, família, marido, logística da casa. Então, todo mundo sabe, de uma forma ou de outra, o que é o administrar. A gente só vai aqui trazer um termo conceitual, né? Então, geralmente a gente pega a palavra e destrincha ela para entender o que, que ela significa. Então, administrar é uma palavra que vem do latim, vocês estão visualizando aí. Ad significa direção ou tendência para, e minister significa subordinação ou obediência. De uma forma ampla, então, administrar seria aquele que realiza uma função abaixo do comando de outro, isto é, aquele que presta um serviço a outro. Então, quando a gente traz esse conceito para tentar entender o que, que a gente vai fazer aqui, você vai estar sob o comando e a comando de outras pessoas. Então, quando eu falo, eu vou administrar o tempo, é o tempo que vai estar sobre o seu comando. Ou seja, o tempo prestando um serviço para você e você precisa administrar ele da melhor forma possível. O dinheiro, eu recebo lá o meu salário no final do mês. Eu preciso controlar o dinheiro, né? Isso não acontece muito, acontece? Da gente controlar o dinheiro? Ou ele que controla a gente? O que vocês acham? Geralmente é ele que controla. É ele que controla, né? Mas aí é a grande coisa. Eu preciso administrar ele. Ou seja, é eu que preciso comandar ele. Ele precisa estar abaixo do meu comando. É difícil, né? Principalmente quando a gente fala de dinheiro. Mas e quando a gente fala das pessoas que estão em uma organização, que é o nosso objetivo? Eu tenho várias pessoas e a partir de hoje elas estão sob o meu comando. Eu preciso administrar essas pessoas. E aí eu pergunto para vocês, eu preciso administrar só as pessoas? Alguém? Eu acho que a gente tem que nos administrar também, né? Não só elas. Uhum. Alguém mais quer contribuir aí? Além das pessoas, é só isso, é só administrar as pessoas, a organização vai ter sucesso? O que vocês acham?
Na minha opinião, eu acho que também tem que administrar a organização, né? Para fazer um conjunto. Sim. Quem É falou? um conjunto, né? Núbia. Núbia. Quem mais? Ninguém mais? Estou só anotando aqui. O outro que tinha falado é o Marcelo, né? Isso. Então, não é só as pessoas, né? É igual a Núbia falou aí, eu preciso administrar a organização, é um conjunto. E é isso, eu preciso administrar vários recursos. Né? Lembra que ontem a gente falou um pouco sobre recursos? E hoje a gente vai voltar a falar disso, só que de uma forma mais ampla. Antes da gente falar dos recursos, que está nos próximos tópicos ali, a gente vai fechar o conceito de administração. Então a gente já sabe que não basta eu conseguir administrar as pessoas. As pessoas é uma parte de um conjunto, conforme a Núbia pontuou para a gente. Então administrar é, portanto, esse conceito é do Caravantes, né? É o sobrenome do autor. A administração é, no todo, um processo de busca por objetivo, os quais são atingidos por meio de planejamento, da organização, da liderança e do controle de recursos, com foco a atingir objetivos da forma mais eficiente e eficaz possível. Só aceitar mais uma pessoa aqui. Deixa eu tentar. Então, como é que a gente vai resumir a administração a partir de hoje? A partir de hoje, na vida de vocês, o que é administrar em si? Vocês já sabem o que é, vocês têm um conhecimento de vivência do que é administrar, mas administrar é um processo de busca por objetivo. E eles vão ser atingidos de que forma? Né? Isso vale não só para a carreira profissional, como vale também para qualquer coisa em termos pessoal. Ah, eu quero conquistar o meu primeiro milhão. É um objetivo, não é? Eu tenho um objetivo. Então você precisa administrar os seus recursos para você chegar até lá. Como que você vai fazer isso? Por meio de planejamento, organização. Você precisa se organizar e planejar. Você precisa liderar o recurso que você tem, para você chegar a atingir o seu objetivo de forma eficiente e eficaz. Esses dois termos, eficiência e eficaz, eficiente e eficaz, vocês vão depois discutir no final da aula, tá? Eu tenho um outro slide que fala só disso. Então, administrar é buscar objetivos por meio de planejamento e organização, administrando recursos ou tendo liderança e controle sobre seus recursos. Então, tudo que a gente falar a partir de hoje, que vocês ouvirem sobre administração, lembrem que qualquer coisa que eu vou administrar é uma busca por um objetivo. Por isso que a gente fala, tanto pessoal como profissional, que um ser humano que não tem objetivos, ele não tem função de vida. Sabe? Ele perde... E isso eu acho que vocês, se vocês pararem para olhar próximo de vocês, vocês vão observar isso. Quando você olha para uma pessoa e ela não tem um objetivo definido na vida dela, você simplesmente, né, acha estranho e a pessoa não tem um foco, ela simplesmente vive. É muito estranho. Quando a gente deixa de ter objetivos, a gente praticamente não vive. E no caso da empresa, é esse o ponto principal. Se uma empresa não tem um objetivo a ser cumprido, ela se perde no seu planejamento. Então, a empresa, para nascer, para sobreviver, ela precisa de ter objetivos. E você, enquanto profissional, também precisa desses mesmos objetivos, certo? Tudo bem enquanto administração? Sim. Isso aqui, eu não vou entrar em detalhes, porque para vocês isso não é muito interessante em relação a assistente administrativo. Eu só trouxe para vocês entenderem. Existe uma linha do tempo da teoria da administração. Né? Aqui eu trouxe um período, ainda não trouxe o período mais recente, eu acho que o último é em 1980, né? Mas essas são as teorias da administração que foram sendo criadas. São tipos de administração diferentes. Por exemplo, em 1903, a gente tinha administração científica, que era do Taylor, né? Que esse expoente é o autor principal, tá? É o autor principal dessa teoria. E a ênfase era nas tarefas, ou seja, era uma administração que era pautada nas tarefas, na execução de tarefas. Só aceitar mais um. Pegou, Josias. Quando a gente vai para 1916, já é uma teoria clássica. Ou seja, toda a teoria em torno da administração agora está em cima da estrutura da organização e não mais das tarefas executadas. Quando chega 1932, a gente já tem uma teoria das relações humanas. E aí é o Maio e ele vai dizer que
o sucesso da organização ou a forma de organizar tem que estar pautado nas pessoas. E aí depois vocês podem perceber que volta a aparecer a estrutura. Em 1954, vem de novo uma teoria neoclássica que fala da estrutura. Aí em 57, pessoas... O que eu quero dizer com isso aqui? Existem vários tipos de administração e teorias em torno da administração. Quem faz graduação em administração tem que entender cada uma dessas aí de cor e salteado da ponta, né, de trás para frente. Não é o objetivo de vocês. Só que vocês precisam entender uma coisa, e isso é sério, né? Existem vários tipos de administração. Várias teorias em torno da administração. Então, não é porque uma empresa atua em foco, por exemplo, nas pessoas, que ela esteja errada na sua forma de atuar. Por exemplo, quando eu falo de atuar, por exemplo, a minha gestão ela é mais compartilhada, eu tenho o hábito aqui na minha empresa de ouvir mais meus colaboradores, de ouvir a opinião deles em relação ao nosso processo. Isso é uma gestão pautada em pessoas, né? Mas tem outras, por exemplo, lá da 1972, que é a de contingência, que já está empregada na tecnologia. Ou seja, a empresa deles priorizam mais a tecnologia do que as pessoas, por exemplo. Eles estão errados? Nenhum dos dois estão errados. Depende muito do objetivo da organização. Qual que é o objetivo? A partir do momento que eu sei o meu objetivo, eu consigo saber qual que é a teoria que melhor se encaixa para aquilo que eu me proponho, tá? Então, isso aqui, vocês não precisam decorar uma por uma dessas teorias, tá? Depois a gente vai fazer uma atividadezinha sobre uma ou outra, que são as mais importantes, como a neoclássica, comportamental, a neo-schupiteriana, que é a última que está aí, que também é tecnológica. Mas não precisa saber todas elas. Vocês precisam, na verdade, saber que existe uma evolução, né, do tipo de produção. Por exemplo, só para conceituar vocês. A gente tinha no início uma teoria da administração que falava que para ser produtivo, uma pessoa ela deveria começar e terminar um produto. Isso lá na Idade Média, né? Muito antigo isso. Mas só para vocês entenderem. Ou seja, se o Marcelo começa a produzir um prego, ele tem que fazer todo o processo de produção do prego. Ele tem que colher material, fundir, moldar, empacotar. Tudo é o Marcelo que faz. E assim como o Marcelo, existem outros 100 que fazem a mesma coisa. Depois de um certo tempo, veio um cara, o Adam Smith, e propôs o seguinte: olha, por que a gente não divide o trabalho? E aí a gente chama de divisão social do trabalho. Que é, na verdade, o seguinte: o Marcelo ele não vai fazer mais todo o processo, ele vai fazer só a etapa 1, que é a coleta de material. Depois entra a Núbia e faz a fundição. Depois entra o outro e faz só isso. Ou seja, cada um vai ter uma função específica. E depois veio o Ford, né? O Henry Ford com o Fordismo, com a nova teoria de que a produção deveria ser em massa. Ou seja, são evoluções do pensamento. Tipo assim, as coisas vão mudando, as pessoas vão vendo e a administração vai evoluindo com isso, entendeu? Então essa estrutura aqui é para vocês entenderem isso. Nem sempre foi como é e que existe um processo de evolução muito grande dentro da teoria da administração. Ou seja, administrar não é simplesmente ter o objetivo. O objetivo é o primeiro passo. Você precisa saber como atingir aquele objetivo utilizando a melhor estratégia possível. Até aqui tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Se estiver falando rápido demais, vocês me parem. Isso aqui a gente falou um pouco ontem, né? Então a gente veio aqui, a gente falou então, é organização, o que é administrar, o resumo, um pouco da evolução, e agora a gente vai falar da pessoa que faz essa administração, que no caso é o administrador. Tá, mas eu não vou ser um administrador, eu vou ser um assistente administrativo. Logo, você vai estar sob o comando de um administrador, ou você tem uma propensão enorme a se tornar o administrador daquela empresa. Porque não necessariamente o administrador, ele é o dono do capital, certo? Existem muitas empresas em que o dono não administra, ele simplesmente tem as pessoas que fazem isso para ele. Essas habilidades a gente falou ontem, não sei se vocês estão lembrados, vocês estão? A gente falou delas ontem no início da aula, de maneira muito leve, né? A gente não entrou em detalhes. Mas o que precisa ter para ser um bom administrador? São as 3 habilidades, né? Eu preciso de habilidade técnica, eu preciso de habilidade humana, eu preciso de habilidade conceitual.
A habilidade técnica é conceito, procedimento, técnicas e equipamentos, né? É realmente o técnico, é a parte técnica de ser administrador. É eu saber da técnica por exemplo, uma matriz fofa, né? Depois vocês vão entender isso, que são pontos fortes e pontos fracos. Os equipamentos, eu preciso ter equipamentos para fazer uma boa gestão, enfim. A habilidade humana é principalmente em relação ao trabalho de equipe. Por quê? Porque a organização é um conjunto de pessoas. Então, se eu não sei trabalhar em equipe, logo eu vou ter problemas. Então, eu preciso ter habilidade humana, né? Eu preciso saber lidar com pessoas. É ponto importante. Tá, mas não sei lidar com pessoas, não posso administrar? Pode, você vai ter dificuldade. Precisa desenvolver habilidade, tá? E a habilidade conceitual, que para mim, de todas essas, se eu pudesse colocar uma ordem de dificuldade, sabe? Qual que é mais difícil? Eu acho que a habilidade humana, dependendo da pessoa, pode ser a mais difícil de se adquirir, né? Ou seja, se a pessoa já tem um perfil, então é difícil dela adquirir isso. A habilidade técnica, para mim, é a mais fácil de todas, porque independe do humano, independe. Agora, a conceitual, para mim, ela é complexa e exige de vocês um pouco de abstração, por exemplo, né? Então, o que a gente fala de habilidade conceitual? É saber lidar com as ideias e conceitos abstratos, compreender a complexidade da organização, pensar e raciocinar as situações de organização. Quando eu falo isso é porque, na verdade, muitas pessoas, e vocês conhecem pessoas assim, não conseguem raciocinar diante de situações problemas. Não conseguem olhar para uma organização e identificar os problemas que ela existe. Não estou falando que a pessoa, né, é cega, não é isso, né? Mas é complexo isso. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui fácil para vocês. A maioria de vocês já tiveram um relacionamento ou tem um relacionamento. Estou falando de namorado, namorada, marido. Vocês têm isso ou já tiveram. Se alguém aqui não teve, mas vai ter isso. É muito difícil gerir isso, não é? E olha que é uma organização geralmente de 2 pessoas, ou 4, 3, se tiver filhos. Não é difícil de gerenciar a família? Bastante. Sim. Ou seja, você consegue olhar a sua família, mas é complexo. O seu filho tem um comportamento, ele tem as coisas dele, ele tem um mundo dele, seu marido também, e aí existe afetividade. Ah, Thales, mas lá no mercado de trabalho não tem afetividade. Tudo bem, mas são pessoas que carregam também as suas complexidades para dentro do ambiente de trabalho. Então, você pensar a organização e conseguir resolver as situações dentro dela, para mim, hoje, é o mais complexo. Então, você precisa saber lidar com isso. Quando a gente fala de conceito abstrato, é porque nem tudo aquilo que precisa lidar, ele está escancarado para você. Às vezes, você precisa ficar tempos e tempos debruçado sobre um problema da sua organização para entender a raiz desse problema. Então, você precisa lidar com ideias e conceitos que muitas das vezes não estão claros para você. Então, aí você precisa pensar, e pensar hoje em dia, né, tem se tornado uma tarefa difícil. Principalmente para essa geração mais jovem. Eu sei que aqui tem pessoas mais jovens, né? Não estou dizendo que esse é um problema, mas a geração mais atual, com raríssimas exceções, é uma geração que não está disposta ao pensar, né? Elas pegam a ideia de uma grande maioria e vai com isso mesmo. Então, quando a gente vai administrar ou tem o objetivo de administrar, a gente precisa ter esse hábito de pensar, raciocinar, de refletir sobre as situações e nem sempre tomar as decisões por impulso. Aí vai ter um ponto do curso que a gente vai falar sobre tomada de decisão. E aí, tomada de decisão é algo complexo demais, né? Então, para administrar, eu preciso dessas 3 habilidades. Não tem uma delas, pode buscar conquistar elas. A habilidade técnica é aquela que você não necessariamente precisa desenvolver, né? A não ser a parte dos conhecimentos, mas na maioria das vezes você já tem isso. Agora, humano e conceitual é onde a gente precisa investir. Lembra quando eu falei lá atrás que, então, se administrar é gerenciar não só pessoas, existem de outros recursos que precisam ser administrados juntos para atingir o objetivo. Então, a gente vai falar de 5 recursos que são importantes para a administração como um todo, né? Quando eu falo de administrar, então, uma organização, eu não estou falando simplesmente de administrar as pessoas, mas eu estou falando de administrar um todo.
E esse todo envolve, em geral, 5 recursos. Então, o que são recursos? São meios ou ativos de que dispõe a organização para poderem atingir seus objetivos. Então, a partir de hoje, a maioria das coisas que a gente vai falar sempre está relacionada a isso, a atingir meus objetivos. Então, o recurso é o meio pelo qual você vai atingir seu objetivo. Então, eu tenho recursos materiais, são máquinas, equipamentos, prédio, estrutura, tudo que envolve físico é um recurso material. Matéria-prima também pode ser um recurso material. Quando eu falo de recurso financeiro, não preciso dizer, né, que é o famoso dinheiro. E esse dinheiro ele tem que estar muito bem gerido, porque eu tenho os recursos que o dono da empresa investiu, e a gente chama de capital social, né, que é o primeiro recurso, e tem os recursos que vão sendo inseridos ao longo por meio do seu trabalho, pela venda, e você precisa gerenciar isso. Você tem compromissos a pagar, você tem contas a receber, então você precisa gerenciar esses recursos. Recursos humanos, que são as pessoas, né, contratar, dispensar, e não só isso, né, a gente tem toda uma questão também de capacitação desses colaboradores que pertencem à organização. Recursos mercadológicos é você gerenciar a sua parte de mercado, promoções, preço, formação de preço, e os recursos administrativos, que é a sua administração da empresa como um todo. Quando a gente fala disso, é o escritório, é a parte administrativa da sua organização, porque ela também demanda de uma gestão diferente. Então, vocês estão percebendo aqui que eu tenho 5 grandes áreas e o administrador é um só, né, supostamente. Por isso que a gente tem que ter assistente administrativos. Então, por exemplo, eu tenho um assistente administrativo de recursos humanos, de recursos, porque essas pessoas, elas têm a noção básica de gestão, de administração. Então, elas vão gerir, por exemplo, meus recursos materiais. E aí eu tenho um administrador maior, que seja o diretor da empresa ou que seja o proprietário da empresa, e vocês vão dar retorno para eles. Então, vocês vão administrar o recurso dele e ele vai administrar vocês. Isso a gente chama de hierarquia ou de organograma, né, que é a estrutura da empresa. A gente vai abrir alguns depois. Mas você tem um administrador maior, ele administra uma certa estrutura, e você, enquanto assistente administrativo, vai administrar uma parte da estrutura dele. E ele confia em você para isso. Então, a administração ela é uma organização desmembrada, como se fosse uma teia, né? Em várias outras ramificações, aonde na ponta, geralmente, vai estar o assistente administrativo. Ou, para depois do assistente administrativo, ainda tem os auxiliares e os possíveis estagiários, né? Então, cada ramo desse aqui abre um leque de opções ainda para trabalho. Tudo bem em relação aos recursos? Ok. Aqui agora a gente tem um pouco, eu falei de recursos, que, né, a gente tem aí então essa ideia de que eu preciso atingir meus objetivos por meio de um planejamento, gerenciando recursos. E qual que é o principal objetivo disso? O principal objetivo da administração em si. Porque senão, por exemplo, não precisa administrar, né? Deixa a coisa acontecer sem administração. Precisa ter um objetivo, né? Não precisa, a gente vai criar regras, a gente vai criar rotina com um objetivo. O principal objetivo da administração, em qualquer empresa, em qualquer ramo da vida, é proporcionar eficiência e eficácia. No nosso caso, as empresas. Para vocês, eficiência e eficácia, sem ler o slide aí que você já deve ter lido, né? Mas eficiência e eficácia tem diferença? Sem ler lendo os slides tem, né? Sem ler também. Mas, em geral, as pessoas não veem diferença entre as duas palavras, certo? Certo. Então, aqui eu trouxe um slide que vai trazer para vocês o que é a principal diferença entre eficiência e eficácia, que é o grande objetivo da administração. Quando eu pego uma empresa e começo a estruturar ela e a organizar ela e falo, olha, a gente precisa ter uma administração mais efetiva, o meu objetivo é tornar essa empresa eficiente e eficaz ao mesmo tempo. O que é eficiência? Eficiência é o processo, é a preocupação com os meios, é como que as coisas acontecem.
né? Enquanto a eficácia se preocupa com os fins, com a finalidade. Geralmente, a gente tenta utilizar esses dois termos em relação a medicamento. Por exemplo, você está com infecção, qualquer uma, e vai no hospital, público, privado, não importa qual seja. Se ele te recomendar uma tal da bezetacil, significa o quê? Ele quer eficiência ou ele quer eficácia? Os dois juntos. Os dois juntos. Mais alguém? Professor, o senhor pode fazer a pergunta de novo? Posso. A gente está falando de eficiência e eficácia, né? Quando você vai no médico, você está lá, estou com infecção, diagnosticou infecção. Ele pode te passar um antibiótico, eu vou melhorar um pouco a pergunta, né? Ele pode te passar um antibiótico para você usar durante um tempo, ou ele pode te passar umas 2, 3 doses de bezetacil ou uma dose única de bezetacil. Quando ele propõe a utilização da bezetacil, ele está querendo o quê? Ser mais eficiente ou mais eficaz? Eu acho que é eficiência. Eu acho, não tenho certeza que seria eficácia, não tenho certeza. Mais alguém quer contribuir com a gente aí? Eu também acho que é eficácia. Se for só uma dose, ele tá querendo eficiência eficaz. Se for 3, ele já tá querendo judiar da pessoa. Vamos lá. A maioria de vocês foi no caminho certo. A eficácia, ela se preocupa com os fins e não com os meios. Qual que é o meu fim? Eu quero ser liberto da infecção. Então, se você está disposto a isso a qualquer custo, vamos para a bezetacil. Ela é mais eficaz. Ou seja, ela já tem um objetivo fim. Quando eu falo de medicamentos, você vai ter que ficar um tempo, né? Então, eu estou preocupado em como que a coisa vai acontecer. Estou preocupado com o organismo, estou preocupado com a dor do meu paciente. Então, eu estou preocupado com o meio, né? Como que as coisas vão acontecer até lá. Então, a grande diferença entre eficácia e eficiência, nesse caso aqui, é a preocupação. Quando eu falo de uma empresa, ela precisa ser mais eficiente. Ela precisa se preocupar como que o processo acontece, certo? Como que são as coisas dentro da minha organização, ao longo do meu processo produtivo, ao longo do meu processo de prestação de serviço. Quando eu falo de eficácia, eu estou preocupado só com o objetivo final. Agora, uma pergunta, antes da gente ler os outros tópicos, tá? Uma pergunta essencial. O que é melhor, ser eficiente ou ser eficaz? Os dois são bom ponto, né? Então, você precisa de um e do outro. Quem falou? Ráucia. House, é porque eu não consigo ver quem está falando, só está a tela na minha frente aqui. É justamente o que a House falou. A administração, ela precisa conter eficiência e eficácia ao mesmo tempo. Esse é o grande desafio de vocês, enquanto administradores, enquanto assistente. Eu preciso não só me preocupar como que as coisas vão acontecer durante, mas eu preciso me preocupar com o resultado final. Imagina só você, a gente produz caneta, né? Eu me preocupo com todo um processo produtivo, tenho a regra certinha, um controle de qualidade, mas eu não me preocupo, por exemplo, com o tipo de entrega, como que eu vou entregar isso, né? Ou seja, a preocupação final. Primeiro, eu não me preocupo nem se eu tenho cliente para essa caneta. Entenderam? Então eu preciso ter preocupação tanto com o meio, como as coisas vão acontecer, como eu vou finalizar isso lá na frente. Então é um primeiro ponto de divergência das duas. O segundo, capacidade de fazer certo as coisas. Capacidade de fazer a coisa certa. É quase igual, né? Ou não? É quase igual. Na eficiência, eu sou capaz de fazer certo as coisas. Ou seja, eu não estou preocupado em fazer a coisa certa. Eu estou preocupado em fazer tudo certo. Agora, na eficácia, não. Eu quero fazer a coisa certa. Eu não estou preocupado em fazer tudo certo. Eu só tenho uma preocupação, é fazer certo. Independente de como seja. É uma diferença, porque para você chegar na finalidade, lá na coisa certa, pode ter feito um tanto de coisa errada. Isso, esse é o grande ponto. Né? Por exemplo, tem muito disso no discurso de política, né? Por exemplo, não, ele roubou, mas fez.
Ou seja, ele foi eficaz, né? Ele fez. Assim, ele preocupou-se com o fim, né? Mas igual a colega disse, o que ele fez atrás, ou seja, os meios que ele utilizou não foram nem eficientes, né? Ele fez de qualquer forma. Depois, o terceiro ponto. Para ser eficiente, eu preciso me preocupar com os métodos, processos, regras e regulamentos. Quando eu falo de eficácia, a minha preocupação não é no processo, mas sim com o resultado, com a meta, com o objetivo, com o fim. Por isso que administrar é um conjunto dos dois. Lembra que a gente falou, olha, eu preciso ter planejamento para atingir resultados. Eu preciso ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Mas a eficácia, ela se preocupa só com o resultado. Vamos supor um campeonato de futebol, eu preciso ser campeão. Esse é meu objetivo. Mas eu preciso respeitar a regra, regulamento, os jogadores precisam ser escalados antecipadamente, não pode estar usando drogas. Mas eu preciso conciliar as duas coisas, certo? Eu preciso ser campeão, ser eficaz, respeitando o regulamento. Ou seja, eu preciso ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Preocupação com os problemas. A eficiência, a gente tem preocupação com o problema, porque eu preciso solucionar ele, mas eu me preocupo com o problema. Eu analiso o problema. Já na eficácia, a minha preocupação é só com a solução. Como resolver sem analisar o problema. Por isso que é os dois juntos que a gente precisa utilizar. Aí aqui tem uns outros exemplos, aí já é mais... né, pra gente, por exemplo, ó, numa partida de futebol. Muita gente fala, o importante é ganhar, marca um gol e ganha a partida, né? Mas não. Para mim ser eficiente, eu preciso o quê? Jogar um belo futebol. Por exemplo, fui lá, joguei um futebolzinho muito mais ou menos, mas ganhei o jogo. Fui vaiado pela torcida, passei um sufoco danado, mas ganhei o jogo. Eu só tive eficácia. Eu não fui eficiente. Agora, a gente foi lá, assistiu um belíssimo jogo de futebol, o time jogou bem pra caramba, mas marcou só o mesmo gol, mas ganhou. Ou seja, ele foi eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Então, nesse caso da empresa, por exemplo, não adianta nada a gente ter um alto volume de vendas, mas se o nosso serviço é de péssima qualidade, ou se a gente não tem um processo produtivo adequado, né? Então, isso é a diferença. O meu aqui está apagado, mas, por exemplo, escolher o melhor roteiro ou chegar ao destino da viagem. Chegar ao destino da viagem é o objetivo final, né? Eu quero chegar, independente por onde eu vou passar. Isso não é legal. Por isso que a administração é os dois. Se eu escolho o melhor roteiro, dentro do meu objetivo, por exemplo, o meu objetivo é fazer uma viagem tranquila, né? Com belas paisagens. Então, eu escolho um roteiro que me leva a atingir meu objetivo e eu chego no destino do mesmo jeito. Deixa eu só ver o último aqui que está apagado para mim. Não faltar às aulas, aprender e ser bem-sucedido. É um outro ponto, né? Não faltar às aulas faz com que você seja eficiente, né? Mas o único objetivo final é você aprender e não ser reprovado, né? E o último aqui, mais interessante, que é muito comum também, né? As pessoas querem ir para o céu, certo? É o objetivo final delas, né? Que é assim, respeitando também todo tipo de crença e aqueles também que não acreditam nisso. Mas o objetivo maior é chegar ao céu. Mas as pessoas se preocupam em como que elas vão chegar, né? Elas querem ir, né? No dia que chegar o dia da morte, enfim, seja qual for a crença, elas querem ir para o céu. Mas aí a gente sabe que existe um processo que não foi feito. Então, a grande sacada aqui que eu quero destacar para vocês é que, a partir de hoje, vocês sabem que eficiência e eficácia são diferentes, mas que para administrar eu preciso dos dois. Eu preciso de uma boa relação, tanto entre eficiência quanto eficácia. E a principal diferença é, a eficácia ela se preocupa apenas com o fim, e não como o processo foi feito ou como as coisas aconteceram. Eu posso ser extremamente eficaz, mas eu posso não ser eficiente. A minha empresa, o meu departamento pode ser extremamente eficaz, mas ele é totalmente ineficiente. Então, depois, quem já trabalha, avalia isso dentro do seu ambiente de trabalho. Quem não trabalha, comece a pensar isso, né, em uma empresa que você já trabalhou. Ou pense isso dentro da sua casa, por exemplo. Né? Por exemplo, vamos limpar a casa. Olha o exemplo do professor, vamos limpar a casa. O objetivo é a casa ficar limpa, certo? É isso. A eficácia final é a casa ficar limpa.
Mas como que a gente vai fazer isso? Nós somos 5. Se eu não tiver uma eficiência ou uma preocupação como que as coisas vão fazer, eu posso até deixar a casa limpa, mas eu posso estragar meus móveis, né, a depender de jogar água, né, de qualquer jeito. Eu posso, às vezes, cansar mais ou desgastar mais a minha equipe. Por isso que eficiência e eficácia precisam trabalhar juntas. São diferentes, mas precisam trabalhar juntas. Ok? Beleza. Ok. E aqui a gente vai estar encerrando já a aula de hoje, tá, pessoal? É a última coisa da aula de hoje, que são os tipos de organização. Alguém está entrando aqui, deixa eu só autorizar. A Juliane Rezende está entrando. Os tipos de organização. Thales, mas existem tipologias? Existe. Né? Empresas são diferentes, tanto na sua forma física de composição, como na sua forma jurídica. Esse tipo de organização que eu vou dizer para vocês aqui é a forma de organização jurídica da empresa, tá? A gente tem empresas que são não lucrativas e lucrativas. O próprio nome já está dizendo, né? Não precisa de muito detalhe. Mas quais são os exemplos de empresas não lucrativas? As próprias organizações sociais, as não governamentais, as fundações e o próprio governo. Aí, tá, o governo é uma organização? É, uma organização pública. Né? A Petrobras é uma organização? É. Né? Então, a gente tem aí organização não lucrativa, que é aquela que não tem fim lucrativo. Embora a Petrobras ela tenha um fim lucrativo, tá? Mas, assim, ela é uma organização pública. Existem organizações públicas e privadas, lucrativas ou não. Dentro das não lucrativas, por exemplo, a gente tem o próprio... Vocês estão fazendo um curso numa escola do futuro, certo? É uma organização. Nós somos uma organização. São várias pessoas reunidas em prol de uma atividade e a gente não visa lucro. Né? Vocês pagam alguma coisa pelo curso? Não. Não. Ou seja, o nosso objetivo maior não é obter lucro. É o quê? É formar as pessoas, enfim. São outros objetivos. São objetivos de natureza social ou de qualquer outra natureza. Pode ser natureza ambiental ou não. Geralmente, esse tipo de organização não lucrativa sobrevivem com doações ou com dinheiro público. Tá? Nesse caso de não lucrativas... Pessoal, vocês estão escutando um barulho aí? Alguém está mexendo no apartamento do lado. Vamos tentar finalizar, senão daqui a pouco eu não consigo falar mais. Vocês estão conseguindo ouvir ainda? Tá. Eu vou tentar finalizar o mais rápido, porque o pessoal começou uma obra aqui. Então, essa é a não lucrativa. Né? Você não tem como finalidade obter lucro. Agora a gente tem as lucrativas, né? Que é, na verdade, você ter como objetivo principal gerar lucro, gerar renda. Ou seja, é você produzir um bem ou um serviço, vender para a sociedade e querer ter lucro em cima disso. Ou seja, você vai gastar um pouco para produzir ou para prestar o serviço e você quer ganhar além disso. E aí, nesse lucrativo, abre-se vários tipos de empresa. Vocês já devem ter ouvido falar das limitadas, das SA. Ou, se vocês não viram falar, pelo menos quando você vê o nome de uma empresa, tá lá, por exemplo, Caramuru SA, fulano de tal limitada, né? O que quer dizer isso? É uma descrição básica. Quando a gente vê no final de uma empresa, no nome de uma empresa, a sigla LTDA, a gente lê limitada. O que significa que são cotas, são pessoas específicas e cada pessoa tem uma parte da empresa, uma cota da empresa. Por exemplo, pode ser que eu seja o dono integral, então eu tenho uma cota única, pode ser que sejam 2 pessoas. E aí você tem os únicos donos da empresa, né? Tem o dono, tem aqueles 2 que são os donos, que são eles que constituíram a empresa. E a gente tem as empresas de SA. Geralmente grandes empresas são SA. O que significa uma empresa de SA? É uma sociedade anônima. O que quer dizer uma sociedade anônima? Significa que qualquer um pode ser dono daquela empresa. Porque as ações dela, né, ela é dividida em ações, e as ações elas são vendidas na Bolsa de Valores. Por exemplo, Petrobras,
algumas empresas grandes de açúcar e álcool, como Pung e outras, né, tantas outras, Bioenergia SA, todas elas são capital aberto. Ou seja, eu, enquanto um reles mortal, posso ir lá na Bolsa de Valores e comprar uma parte dessa empresa. Só que aí eu não vou ter direito, por exemplo, de voto, porque a minha parte da empresa é muito pequena. Eu vou ter lá, sei lá, 0,005%. Mas é uma empresa de capital aberto. Limitada é uma empresa de capital fechado. Ou seja, você não pode comprar ela numa bolsa de valores, né? É só o dono da empresa e o sócio dele, ou se não tiver sócio, só ele. Já a SA, você pode ir lá na bolsa de valores e comprar parte da empresa. Se você tem muito dinheiro, você compra muitas ações. Se você não tem, você compra poucas. Mas por isso que é sociedade anônima. Não se sabe quem é o dono efetivamente. Existe, lógico, aquele sócio que tem a maior porcentagem das ações. Não quer dizer que ele seja dono. Ele tem a maior parte das ações. Ah, professor, mas como é que funciona isso na hora da gestão, né? Na hora de administrar? A limitada, existe um regulamento interno, né? Você cria um regulamento para sua empresa e esse regulamento vai ser seguido. No SA, a gente não fala de regulamento, a gente fala de estatuto. Por quê? Porque é uma empresa pública. Por exemplo, ela tem que publicar os resultados dela. Toda empresa SA, ela tem que divulgar o seu resultado. Divulgar no site, em algum lugar, ou no jornal, ela tem que divulgar o resultado dela, porque é público. E as pessoas precisam saber, porque eu sou um cara que posso querer comprar ações. A limitada não, é só interno. A gente tem tudo o que a SA tem, mas é só interno. Eu não preciso publicar, ninguém precisa saber. A SA não, eu preciso publicar isso. E na SA existe uma administração normal. Só que elas estão sujeitas a um conselho. Né? Ou seja, a limitada não. Eu tenho os administradores, né, tudo direitinho, mas a tomada de decisão é do dono, daquele que tem as cotas, né, que seja um, seja duas pessoas. Na sociedade anônima, não existe o dono, existe um conselho deliberativo. Ou seja, eu tenho os administradores, mas qualquer decisão maior é tomada pelo conselho, que são várias pessoas. E aí existe um estatuto para saber quem são os conselheiros, entendeu? Não é todo mundo também que é conselheiro. Eu acho que vocês, a maioria aqui, deve ter acompanhado qualquer tipo de novela da Globo ou qualquer outra que, e o cara comprou a maior parte das ações, aí ele agora vai fazer parte do conselho. Então, existe um conselho, e para participar do conselho existem regras. Então, essa é a grande diferença. E hoje a gente já tem outros, dentro de limitada, existem as distinções, né? Eu posso ser um microempresário, eu posso ser um... Agora a gente tem um microempresário individual, né? Eu posso ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma empresa de grande porte, dentro do limitada. Mas tudo isso, né, só muda a questão do faturamento, mas a regra em si de constituição é a mesma. São 2 ou 3 ou um único dono. A SA é uma empresa de capital aberto, ou seja, qualquer um participa, desde que tenha o dinheiro para comprar as ações, né? Pessoal, então essa era a proposta da aula de hoje, né? A gente definiu a organização, fazendo aquele breve resumo, né? Grupo de pessoas especialistas que trabalham em torno de uma atividade. A gente falou o que é administrar, né? Que é a gente conseguir, então, ter um objetivo e estar sob o controle de uma outra pessoa. E esse objetivo vai ser atingido por meio de planejamento, organização e tudo mais. Passamos pelas teorias, algumas delas. Falamos das habilidades que precisamos desenvolver, né, para ser um bom administrador. Falamos um pouco dos recursos, né, cada um deles nas suas áreas, e que vocês, provavelmente, ao entrarem no mercado de trabalho, vão ficar responsáveis ou vão estar dentro de um desses recursos. Vocês são um recurso humano, você é um recurso humano, mas você pode estar gerenciando os recursos materiais, mercadológicos ou administrativos. A gente falou principalmente da diferença entre eficiência e eficácia e que o papel da administração é juntar esses dois para atingir os objetivos que a minha empresa se propôs. E falamos do tipo de organização, que são lucrativas ou não lucrativas, né? E aí, dentro da lucrativa, a gente falou da tipologia, que pode ser limitada ou SA. Certo? Parou de compartilhar a tela aí? Voltou para a minha tela normal? Voltou, né? Voltou. Pessoal, essa é a proposta de hoje, né? Esse é o conteúdo de hoje, né? É um conteúdo mais teórico,
né? A gente tem aí alguns pontos que são principais, que é o que é a organização, esses pontos que a gente já destacou agora no resumo. E aí eu queria agora, antes da gente encerrar, na verdade eu acho que eu vou encerrar a gravação, e aí a gente conversa isso separado, porque não é mais sobre o conteúdo, tá? Assim que terminar aqui a gravação, a primeira coisa que vocês vão fazer é ir lá na atividade, na aula de ontem, postar a atividadezinha de vocês, né, que vocês já me mandaram no WhatsApp, vocês vão colocar lá. Enquanto vocês vão colocar lá, eu vou subir a atividade do dia de hoje. Vou lá colocar as orientações da atividade de hoje, tá? Eu vou encerrar aqui então a gravação, vocês não vão sair, que a gente vai conversar um pouco, tá bom? Mas sobre a gravação eu vou encerrar só porque essa parte do conteúdo já está encerrada. Só parando.